sobre o meu coração, que hoje eu possa ter sobre mim a completude do teu poder sobre a minha vida, em o nome de Jesus Cristo. Se você crê, dá um aplauso bem forte, bem gostoso a Yeshua. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Amém? Quantos estão felizes essa noite que pode dar um glória a Deus bem gostoso aí a Jesus? Aleluia. Glorifico a Deus pela sua vida. Obrigado por ter vindo aqui essa noite. Eu creio que o Espírito Santo vai operar algo muito lindo e poderoso. Eu quero fazer uma pergunta: tem alguém que está em chamas aqui? Tem alguém que está em chamas aqui? Aleluia. Sabe, queridos, eu confesso a você que tenho bastante expectativa ao que o Espírito Santo vai fazer aqui hoje, porque no sábado passado nós estávamos ministrando aqui, foi tão tremendo, tão gostoso, nós falarmos acerca do que é uma juventude que queima, do que é uma juventude que arde, uma juventude que verdadeiramente está em chamas. E nós precisamos entender que para todo aquele que está no mundo, para o pecador, a maior necessidade sempre vai ser Jesus Cristo. Jesus Cristo na nossa vida, Ele precisa ser um presente. Jesus Cristo na nossa vida, Ele precisa ser o canal. Jesus Cristo na nossa vida, Ele precisa ser uma identidade. Tem um passador aí? Não passa. A palavra do Senhor diz em João 3,16, a Bíblia fala: porque Deus amou o mundo de uma tal forma que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Diga aleluia. Esse é um dos trechos mais conhecidos da Bíblia. Na minha época, quando a gente queria encontrar ou conhecer a Bíblia, os versículos, esse era o primeiro versículo que a gente estudava e sabia de cor, porque ele fala de salvação. Porém, a maior necessidade do crente, assim como para o mundo, a maior necessidade é Jesus. Para o crente, aquele que entendeu, que aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, aquele que já recebeu o perdão, a maior necessidade sempre será o poder que vem do alto, o poder que vem do Espírito, o batismo que vem do Espírito Santo. Agora, irmãos, se Jesus é para este mundo o presente, o Espírito Santo para o crente é o dom. E eu quero te dizer que esse dom hoje quer cuidar, quer alcançar a tua vida. Esse dom é um presente de Jesus para aquele que crê. Esse dom é um presente de Jesus para as nossas vidas. Esse dom é um presente que Jesus deu à igreja. O Espírito Santo é o consolador para manter a igreja viva, para manter uma juventude em chamas, para manter uma juventude ardente, para manter uma juventude conectada no propósito do Pai. O Espírito Santo habita sobre as nossas vidas e queima em nós um desejo e um sentimento de fazer algo mais para Ele. Quantos aqui querem essa presença sobre a sua vida? Diga aleluia. É tanto que não tem como haver igreja sem o Espírito Santo. Não tem como haver presença sem o Espírito Santo. Não tem como haver crescimento em um ministério, crescimento saudável, sem que a ação do Espírito Santo esteja real sobre a igreja. É por isso, irmãos, esse tempo pode ser bonito como for, pode estar cheio como for, mas se o Espírito Santo não estiver aqui, o ponto fundamental que a igreja precisa para estar de pé não é completo. E sabe, é impossível
haver um novo convertido se não houver uma transformação sobre a vida dele. E essa transformação, ela tem que ser operada pelo Espírito Santo. É por isso que eu sempre digo, quando as pessoas vêm aqui, que o fundamento do Evangelho é o arrependimento. E sabe, queridos, como jovens, nós precisamos ser movidos dessa maneira. O que eu poderia aqui trazer um DJ toda semana, quantos iam gostar? Poderia trazer bandas de forró aqui todo final de semana. Trazer o entretenimento, um atrativo para que os jovens viessem à igreja. Mas sabe, o principal atrativo em um ministério precisa ser a presença do Espírito Santo e a sua palavra viva e real. Se como jovem você não vir atraído pelo Espírito Santo, talvez nós estejamos caminhando no entendimento errado no que diz respeito ao Evangelho. Nós precisamos ter um entendimento do que é o Evangelho sobre as nossas vidas. Porque, irmãos, o propósito de Jesus foi trazer sobre a igreja um fundamento, e Jesus, a palavra, é o fundamento, mas sobre o Evangelho existe um antecessório chamado arrependimento. E a palavra de Deus nos fala sobre o arrependimento. Quem é que promove o arrependimento? Quem é? É o Espírito Santo. Então nós temos algumas razões para lembrarmos o que o Espírito Santo faz nas nossas vidas, o que o Espírito Santo e a maneira com qual ele age sobre as nossas vidas. Primeira coisa que eu quero dizer para você: existe uma promessa. Existe uma promessa sobre a igreja. Existe uma promessa sobre mim e sobre você, a respeito de um poder que viria sobre as nossas vidas. Eu acho muito poderoso quando em Atos no capítulo 1, no verso 8, Jesus fala à sua igreja que nós receberíamos poder. Mas eu acho tremendo que antes desse texto, onde Jesus fala que a igreja ia receber poder do alto, ele disse para a igreja, para que eles não saíssem de Jerusalém. Olha que poderoso o que a palavra de Deus fala. Atos capítulo 1, verso 4 e 5, a Bíblia diz assim: certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa do Pai. Diga promessa. A promessa da qual eu lhes falei, pois João batizou com água, mas dentre poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Diga aleluia. Existia uma promessa. Jesus fez essa promessa. E sabe, eu tenho dito isso, talvez você já tenha ouvido eu pregar a respeito disso, da forma com que Deus tem prazer em habitar no homem, porque essa foi a concepção de Gênesis capítulo 1, queridos. Quando Deus forma todas as coisas, o desejo de Deus era que a glória dele se manifestasse sobre o homem, para que em todo tempo nós fôssemos tomados pela glória e pela presença de Deus sobre as nossas vidas. Mas Romanos nos diz que o homem pecou e foi destituído dessa glória. Jesus veio para trazer a redenção, assim como o primeiro Adão veio e trouxe o pecado sobre toda a humanidade. Jesus, como o último Adão, vem e traz a redenção sobre toda a humanidade. Então eu e você temos direito a uma promessa poderosa que Jesus veio e nos deixou. E eu acho lindo porque ainda no Evangelho Jesus faz essa promessa lá em Lucas, no capítulo 24, no verso 29, a palavra de Deus diz assim: eu lhes envio a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos de poder do alto. Quantos querem receber poder do alto, diga aleluia. Mas entenda que para receber a promessa, antes precisa haver a obediência. Fiquem até que.
Eu acredito que vocês, muitos de vocês, não vou perguntar quem fez, quem não fez, mas eu creio que muitos de vocês acompanharam essa semana o livro de Atos e foram muito abençoados, sim ou não? E você percebe o que é a atuação do Espírito Santo em Atos? De que maneira o Espírito Santo age na igreja e a importância que tem o Espírito Santo para que tudo aquilo que nós estamos vivendo, para que tudo aquilo que tem sido operado e manifesto sobre as nossas vidas, sem o Espírito Santo, nada disso se manifestaria. Por quê? Por uma promessa. Agora entenda, essa promessa é para todo aquele que crê. Diga, é para mim. Ela é para você, querido. Uma igreja que entende a promessa de viver, caminhar, prosseguir pelo Espírito Santo. Agora, aquilo que se manifestou em Atos no capítulo 2, essa promessa manifesta em Atos no capítulo 2, muito antes dos profetas já haviam declarado que se manifestaria esse mover que houve em Pentecostes. Isaías no capítulo 44, no versículo 3, a Bíblia diz assim, já uma profecia: pois eu derramarei água para matar a sua sede e regar os seus campos secos, derramarei do meu espírito sobre seus descendentes e a minha bênção sobre as suas futuras gerações. Quem aqui é futura geração, diga glória a Deus. Já havia uma palavra de Isaías a respeito disso. As futuras gerações de Israel receberiam essa promessa sobre as suas vidas. Igreja, quando nós temos esse entendimento de que existe uma promessa de Deus para nós, nós vivemos baseado nessa promessa, cumprimos a nossa missão baseado nessa promessa. Olha o que a palavra fala em Joel, no capítulo 2, no verso 28 ao verso 30, a Bíblia diz assim: então, depois de haver feito essas coisas, derramarei do meu espírito sobre todo tipo de pessoa. Naqueles dias derramarei o meu espírito até mesmo sobre servos e servas, e farei maravilhas nos céus e na terra. Olha que promessa poderosa. Deus já havia liberado essa palavra, de que derramaria do seu espírito sobre as futuras gerações de Israel. Em Atos no capítulo 2, nós vemos isso manifesto, e a igreja, a partir daquele momento, nunca mais foi a mesma. Eu quero dizer uma coisa para você, entenda isso, creia nisso. Quando o Espírito Santo habita no teu coração, quando você é tomado e cheio da presença do Espírito Santo, você não fica em chamas somente em um determinado período do culto, você não fica em chamas somente no final de semana, você fica em chamas em todo o tempo, onde você for, o que você fizer, onde você estiver, a presença viva do Espírito Santo toma a tua vida, enche a tua vida, faz algo novo sobre você. E eu acredito que hoje, essa juventude que está aqui, vai sair desse lugar cheia da presença de Deus, tomada pela presença do Espírito Santo. Se é com você que eu estou falando, por favor, faz alguma coisa. Agora perceba que para que essa obra se manifestasse ali, era o momento da dispensação do Espírito Santo. E perceba que os discípulos, eles precisavam de fato ser cheios do Espírito Santo para realizar as obras que Deus queria manifestar sobre o seu povo. Ei, eu quero te dizer que Deus tem uma obra poderosa preparada para você. Deus tem uma obra poderosa preparada para a tua vida. Essa obra é a promessa que Ele tem para ti, para que você viva baseado nessa promessa. Eu creio em uma juventude em chamas. Eu creio em um povo que cumpre o princípio do reino, que estabelece sobre as nossas vidas poder do alto, poder do alto, poder do alto sobre mim e sobre você. Diga glória a Deus.
Agora se pergunte, por que esses discípulos precisavam tanto dessa manifestação do Espírito? Será que se não houvesse esse poder derramado ali, a história da igreja seria igual? Sabe, irmãos, muitas vezes nós queremos caminhar fazendo as coisas de Deus, mas nos esquecemos da base, do fundamento. Juventude linda que me ouve aqui hoje, e você que me ouve por essa transmissão. Como igreja nós precisamos estar cheios do Espírito. Como igreja nós precisamos ter o nosso fundamento nele. Como igreja nós precisamos mergulhar cada vez mais no Espírito Santo, porque nós precisamos queimar em todo o tempo, nós precisamos estar em chamas, nós precisamos arder, para que uma multidão alcance o poder da salvação através das nossas vidas. Por isso eu quero crer e declarar que através da tua vida, uma multidão vai encontrar a salvação. Ei, através da sua vida, uma multidão vai ser salva. Por quê? Porque Deus vai te usar de uma maneira extraordinária. Deus vai te usar de uma maneira muito poderosa. Eu acredito nisso. E eu acredito que você vai ser usado. Diga glória a Deus. Agora entenda. Existe um objetivo da nossa busca, e eu quero te dizer que o objetivo da tua busca diária precisa ser o Espírito Santo. Os discípulos à época, quando você observa em Atos, eles aguardavam isso. Eles aguardavam essa manifestação. Lá em Atos capítulo 1, a Bíblia já fala, acho que o verso 15, ela já fala de 120 discípulos ali reunidos, orando, buscando a presença de Deus. E dentre esses 120 estavam os apóstolos. A Bíblia fala que estava Maria naquele lugar, os filhos de Maria estavam naquele lugar. E a Bíblia diz que eles oravam. Logo após Jesus ter sido assunto aos céus, eles ficavam orando e buscando a presença de Deus. Era uma busca. Não acho que o Espírito Santo veio sobre eles assim do nada. Não acho que o Espírito Santo se manifestou sobre a vida deles de coisa nenhuma. Jesus liberou uma promessa. Quando Jesus ressuscitou, Ele mais uma vez ratifica essa promessa quando Ele diz no capítulo 1, no verso 8: vocês vão receber poder do alto, para serem testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e nos confins da terra. Existe algo poderoso que os discípulos acreditavam, e por isso eles buscavam continuamente. A palavra de Deus fala que eles estavam orando no cenáculo, e eles tinham um objetivo naquela oração, uma busca contínua. A palavra de Deus fala que eles estavam orando unânimes, e olha o que diz o verso 14, diz assim: e todos esses perseveravam em oração. Agora perceba uma coisa poderosa. Jesus deu um comando, disse a eles o que iria acontecer. Jesus foi assunto aos céus, e depois disso acontecer, eles perseveravam em oração. Sabe, muitas vezes nós queremos receber um dom espiritual, e isso é assunto para a próxima série. Mas muitas vezes nós queremos receber dons espirituais do alto sobre as nossas vidas, mas esquecemos de orar. E aí muitas vezes a gente não sabe por que não está cheio, por que está tentado em pecado, porque está fraco espiritualmente, porque está fraco na fé. É porque muitas vezes nós não temos perseverado para viver algo que Deus tem como promessa para nós. Igreja linda que me ouve aqui essa noite, eu quero te dizer, existe uma promessa de Deus para a sua vida, e a promessa de Deus para a sua vida é que você seja cheio do Espírito Santo. Mas você tem que orar, porque a palavra de Deus fala que os discípulos perseveravam em oração, eles perseveravam unanimemente.
Eles buscavam, esse era o assunto unânime da vida deles, do coração deles, de todos os dias. Eles haviam recebido uma promessa, e essa promessa, eles sabiam que através dessa promessa, que eles iriam testemunhar do poder de Deus. Eu quero te dizer que Deus está desejoso em que você seja testemunha de um poder sobrenatural de Deus para a sua vida, para a sua casa, para a sua célula, para a sua geração. Eu creio nisso, mas em nome de Jesus, busque, persevere, queira, deseje, incansavelmente busque, porque eu creio que quando essa presença poderosa se manifesta sobre a sua vida, você nunca mais será o mesmo. Diga glória a Deus. É por isso que eles tinham um alvo. E o alvo deles, irmãos, era a busca pelo Espírito Santo. Havia um desejo, havia um sentimento no coração deles. Eles precisavam buscar a presença do Espírito Santo. Aí eu te pergunto, hoje, como você tem buscado essa presença? Hoje, como igreja, de que maneira você tem atuado nessa busca? Quantas vezes você se lembrou do Espírito Santo durante a semana? Quem leu Atos essa semana, certamente ficou pensando nele o dia inteiro. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, mas Jesus, tanta coisa poderosa. Como nós temos buscado isso, irmãos? Porque nós precisamos entender que existe um derramamento de Deus sobre as nossas vidas. Ei, olha para mim. Existe um derramamento do Espírito Santo prometido sobre as nossas vidas. Existe um derramamento do Espírito Santo prometido para a tua vida. Existe um derramamento do Espírito Santo como promessa de Deus para você. Se mova por isso, busque isso, deseje isso, queira isso, porque quando você estiver cheio do Espírito Santo, eu acredito, você vai vencer as suas lutas, vai vencer as suas guerras, vai ousar em fé, vai viver atmosferas poderosas que você nem imagina. Quando o poder de Deus se manifesta sobre a tua vida, quando a presença de Deus se manifesta sobre você, quando esse derramamento poderoso toma, se apossa ou se apodera da tua vida, você vive verdadeiramente aquilo que Ele tem para você. Diga glória a Deus. Olha o que a palavra nos diz. E chegando o dia de Pentecostes, diz a palavra no verso 1, estavam todos reunidos num só lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados, e viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo os capacitava. Diga glória a Deus. A Bíblia diz, e todos ficaram cheios do Espírito Santo. Aqueles que creram, aqueles que buscaram, aqueles que oraram, aqueles que estavam perseverando, oravam unanimemente, buscavam a presença de Deus. Agora, aqueles discípulos que antes estavam amedrontados, estavam cheios do Espírito Santo, estavam revestidos de poder. Poder para quê? Poder para testemunhar. Ei, o Espírito Santo se manifesta sobre aqueles 120 homens e mulheres que estavam orando naquele lugar, e a Bíblia diz que como um vento impetuoso, algo invade aquele lugar, e todos foram tomados pela presença de Deus, e a partir daquele momento a Bíblia diz que todos eles começaram a
falar das grandezas de Deus. Eu quero lhe dizer que algo poderoso vai acontecer na tua vida, de uma forma tão tremenda e tão sobrenatural, que as pessoas vão ficar curiosas para saber o que aconteceu com você. Que manifestação poderosa foi essa que aconteceu sobre a tua vida? E você vai testemunhar do poder de Deus sobre a tua vida. Assim como as pessoas ficaram curiosas quando viram aquele mover, e a Bíblia fala que Pedro foi tomado pelo Espírito Santo naquele dia e começou a declarar algo poderoso. E a Bíblia nos diz que uma manifestação poderosa aconteceu no versículo 41 de Atos 2. Assim diz a palavra: e aqueles que acreditaram na mensagem de Pedro foram batizados, e naquele dia se uniram aos seguidores de Jesus cerca de 3.000 pessoas. Diga glória a Deus. Eu acho muito lindo quando nós estudamos sobre a vida de Jesus. E eu vou voltar um pouco lá em Gênesis. Porque quando a palavra do Senhor fala que a terra, no princípio Deus criou os céus e a terra estava sem forma e vazia. O Espírito do Senhor já estava lá, mas quando Ele declarou a palavra, algo aconteceu. A partir do momento que a palavra é declarada, algo acontece. Mas em dado momento a Bíblia fala: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Não tinha só uma pessoa lá, tinham mais pessoas. E aquele homem é formado, e o Pai sopra sobre ele o ruá. E aquela peça de barro agora se torna homem, alma vivente. Sabe, queridos, algo poderoso acontece naquele lugar. E a partir daquele momento, o Espírito de Deus habitando ali no homem, até que há o pecado. Vem Jesus sobre a terra como homem. E a palavra do Senhor nos diz que enquanto ele estava na terra, até que ele foi batizado, nenhum milagre aconteceu. Mas ele foi batizado com o quê? A Bíblia diz que João Batista o batiza nas águas e vem sobre ele o Espírito Santo. A partir do momento que Jesus recebe o Espírito Santo vindo dos céus sobre a sua vida, o ministério de Jesus começa a acontecer na terra. Agora volta comigo para Gênesis. O homem era só barro antes do sopro do ruá. Deus sopra do seu espírito e o homem vive. Jesus era homem, sem nenhum milagre acontecido na terra, até que a Bíblia diz que o Espírito Santo vem sobre ele, e a partir daí começa o ministério de Jesus Cristo nessa terra. Jesus forma uma comissão de pessoas para segui-lo, mas ele dá um comando: fique aqui, porque nesse lugar vocês vão receber poder do alto. Entenda que os discípulos estavam preocupados porque eles estavam perseguidos. Mas quando o Espírito Santo desce e se manifesta sobre ele, você começa a perceber que algo poderoso começa a acontecer. Jovem, eu acredito na manifestação do Espírito Santo sobre a tua vida. Eu acredito no poder manifesto de Deus sobre a tua vida. Agora eu quero que você entenda isso. Essa busca por esse derramamento não pode ser de culto em culto. Não pode ser de final em semana, em final de semana. Precisa ser diária. Porque uma igreja cheia do Espírito Santo, ela impacta lá fora. Se esses jovens que estão aqui
forem todos tomados pelo Espírito Santo, queridos, eu imagino que pode ser o próximo culto nesse final de semana. Se essa juventude que está aqui for cheia do Espírito Santo, eu imagino como será a próxima rede juvenil desse ministério, porque uma igreja tomada pelo Espírito Santo é uma igreja que testemunha, uma igreja tomada pelo Espírito Santo é uma igreja que opera de maneira sobrenatural, e eu acredito que isso vai acontecer sobre a tua vida. Se você crê nisso, dá um glória a Deus aí, por favor, e um aplauso bem forte a Ele. Agora eu te pergunto, quantas experiências você pode compartilhar, experiências que você teve com o Espírito Santo? Sabe, queridos, eu acho que eu já falei isso para vocês, mas eu vou falar de novo. Eu lembro do meu primeiro encontro, o único encontro com Deus que eu fiz. Eu tive uma experiência tão poderosa que o Espírito Santo falou comigo, eu ouvi a voz do Espírito Santo. Foi a primeira vez na minha vida que eu ouvi. E aquilo me impactou muito. E eu lembro de eu chegar na minha casa e começar a falar para as minhas irmãs tudo o que o Espírito Santo havia dito. E é muito tremendo porque tudo aquilo aconteceu. Agora aquilo me impactou de uma tal forma, irmãos, que mexeu comigo. Eu nunca mais fui a mesma pessoa depois daquele impacto. Ei, existem momentos da sua vida que você parece que está fraco na fé, mas você lembra das poderosas experiências que você já teve com o Espírito Santo, e isso te faz voltar ao teu propósito. Tem momentos que você está para desistir, aí você lembra daquele momento que o Espírito Santo marcou a tua vida, e você não tem coragem de largar Ele. A presença do Espírito Santo na nossa vida nos impacta, ela nos marca. E é por isso que nós precisamos em todo tempo buscar a Ele, em todo tempo, em todo tempo, em todo tempo. Por quê? Porque Ele tem uma vida plena para te dar. O derramamento do Espírito Santo, ele refletiu algo sobre toda a igreja. Ele mudou a vida da igreja. O mundo foi completamente impactado porque o Espírito Santo se manifestou sobre aqueles 120 discípulos. Agora, quando nós olhamos a palavra, nós percebemos que essa plenitude de Deus, ela foi percebida pela maneira pela qual os apóstolos conduziam a igreja. Porque existia um engajamento na oração, existia um desejo de busca, existia uma comunhão entre os irmãos, existia algo poderoso. Os discípulos adoravam a Deus de maneira diferente, o testemunho deles agora era diferente, a vida deles agora era diferente. Ei, que vida plena no Espírito você quer viver? Que plenitude no Espírito você quer ser? Eu te pergunto, que igreja você quer ser? Porque, queridos, a igreja cheia do Espírito Santo, ela tem um bom testemunho dos de dentro e também dos de fora. Esse é o nosso principal objetivo. Não é o irmão do lado te achar que um homem de Deus dentro da igreja, como é que você é quando está dentro da tua casa, como é que você é quando você está na faculdade, como é que você é quando está na escola. É dentro e é fora. Por isso eu continuo crendo que existe algo que é o desejo do Espírito Santo para as nossas vidas, de gerar uma igreja santa, que tem comunhão com Deus e com o seu Espírito.
que não se atrapalha com as coisas dessa vida, mas que busca em todo o tempo a presença do Espírito Santo. Ei, Deus tem uma vida plena para você, e eu acredito que esse testemunho poderoso, Deus quer manifestar sobre a tua vida. Diga aleluia. Porque como uma juventude cheia do Espírito Santo, nós precisamos ser embaixadores do céu aqui na terra. Nós precisamos buscar, irmãos, crescer mais e mais na presença dEle, sermos jovens mais santos, buscarmos mais ainda a presença do Espírito Santo, sermos cheios, impactarmos a nossa casa, impactarmos a nossa família. Sabe, eu lembro até hoje, irmãos, minha mãe, minha falecida mãe, eu fui para o encontro e algo tão poderoso aconteceu. Eu tive essa experiência com o Espírito Santo que eu falei para você. Uma vez minha mãe foi me pedir um dinheiro. Minha mãe, todo mundo da minha casa ainda não tinha aceitado Jesus. E a minha mãe me pediu dinheiro. Eu perguntei por que ela queria aquele dinheiro. Ela disse: meu filho, eu queria que a sua irmã fosse para esse negócio que tu foi daquela vez, para ver se ela muda também. Eu disse: cara, a minha família está notando a minha mudança. Minha irmã foi para o encontro, aceitou Jesus. Sabe, experiências poderosas acontecem na nossa vida a partir do momento que nós somos tocados pelo Espírito Santo. Essa vida plena, jovem, do avivamento que está aqui, eu quero te dizer, Ele quer te dar. Ele quer te dar essa vida plena. Você tem direito a receber essa vida plena. Você pode buscar essa vida plena. Existe algo poderoso que Deus quer manifestar sobre a igreja, e essa plenitude de Deus para se manifestar sobre as nossas vidas, eu acredito, isso é possível. Eu creio, é possível esse poder ser manifesto sobre você. É possível você sair daqui hoje cheio da presença do Espírito Santo. Diga glória a Deus. Eita, oito. Verso 42. Olha o que aconteceu com a igreja. E eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor. O temor permanece. E muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. E diz o verso 47, e louvando a Deus, e tendo a simpatia do povo, e o Senhor lhes acrescentava todos os dias aqueles que iam sendo salvos. Diga glória a Deus. É por isso que eu digo, o que vai acontecer se toda essa juventude que está aqui for tomada pelo Espírito Santo hoje? Porque quando o Espírito Santo nos toma, irmãos, algo acontece. Quando o Espírito Santo nos enche, algo se manifesta. Esse poder sobrenatural é presente, é real. Você percebe que havia ensino, você percebe que havia comunhão, você percebe que havia comida. Sempre vai haver comida quando o crente está presente, irmão, não tem como. Desde Atos é assim, é por isso que crente come demais. É porque desde Atos, quando o Espírito Santo encheu os crentes, eles já comiam muito, aleluia. Mas eles também oravam. Você percebe que tem oração. Você percebe que tem temor. Quando tudo isso acontece, a Bíblia diz que sinais e maravilhas eram feitos entre eles. Eu acredito que eu estou diante de homens e mulheres de Deus nessa noite aqui. Eu acredito que eu estou diante de homens e mulheres de Deus cheios do Espírito Santo essa noite. Mas sabe, quando a gente olha para esse texto, você vê que eles tinham a simpatia do povo. Ora, irmãos, ter a simpatia do povo. Sabe, as pessoas olharem para você, para a sua célula, para os seus 12, para a sua igreja, e dizer: que povo legal. Eu lembro como eu aceitei Jesus, irmãos. Eu pegava um ônibus 114, Santo Agostinho. Eu namorava com uma menininha lá de trás. E o meu 114 parava na frente da restauração. E aqueles crentes entravam no ônibus, irmãos.
E era um papo estranho, era um papo diferente. Eu lembro de um dia que eu estava sentado e tinha 2 jovens discutindo atrás de mim. E ele dizia assim: eu sei que eu te amo. Você não está entendendo o quanto eu amo você. Quando eu olhei para trás, eram 2 machos. Na época não era avançado como é hoje o negócio. Você ver isso era algo estranho. 1999, 98. Hoje, infelizmente, as coisas avançaram. Mas eu achei aquilo estranho. Eu olhei para trás, eram 2 jovens. E eu vi, eles eram homens. E eles falavam que um amava o outro. Eu disse: que amor é esse? Eu acho que era um discípulo e um discipulador, sabe? Que ele dizia que ele pagava o preço por ele, que ele orava por ele. Aquilo me impactou, irmãos. E eu saía da casa da namoradinha e passava lá, tinha 16 anos. E eu era doido para aqueles crentes entrar no ônibus de novo, porque eles começavam a louvar no ônibus. E eles iam louvando a viagem inteira. Sempre tinha um crente com violãozinho e ia adorando a viagem. Eu gostava daquilo. Às vezes era o 02 que eu pegava, o interbairro mesmo, roda muito. Aquilo era gostoso, aquilo me impactava. Aquilo trazia simpatia a mim. E Jesus foi mexendo comigo, eu fui tendo interesse de ler a Bíblia. Alguém pregou a palavra para mim. E eu fui gostando daquele negócio, E as coisas foram acontecendo, até que no dia 18 de dezembro de 1999, eu decidi ir para o altar, confessar Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Hoje tenho 38 anos. Tenho milhares de discípulos. E a minha vida impacta milhares de pessoas nessa cidade, nesse estado e em toda essa nação. Mas um dia, esse menino de 16 anos entrava num ônibus. E ele teve simpatia com homens, com jovens cheios do Espírito Santo. Quando nós criamos empatia na comunidade, a Bíblia diz: e Deus acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Por isso eu acredito, irmãos, Deus vai acrescentar os salvos no nosso meio. Deus vai acrescentar os salvos no nosso meio. São os teus pais, são as vossas mães, são os vossos irmãos, são os filhos para aqueles que são pais aqui. Deus vai acrescentar os salvos no nosso meio, e eu acredito nisso. Ele vai usar você para isso. Por quê? Porque você é alguém cheio do Espírito Santo. Diga glória a Deus. Eu acredito nisso. Agora, irmãos, uma juventude cheia do Espírito Santo é uma juventude irresistível. Sabe, não tem como você segurar os passos de uma juventude que está revestida de poder do alto. Eu lembro, queridos, quando eu aceitei Jesus. Olha, sem hipérbole, irmãos, eu falava com mais de 40 pessoas. Mas tranquilo eu falava, pregava para mais de 40 pessoas no final de semana. Achando que os 40 iam para a igreja, não ia nenhum. Até que chegou o momento que um foi. Aí depois foi 2, Hermes. Depois foi 3. Depois foi 10. Eu lembro, irmãos, eu pegando ônibus com 15, 20 jovens. Saía do São Raimundo para Ponta Negra. Esperava o 001, lotado. E a gente pegava esse busão. Assistíamos o culto. Eu fazia as minhas células. Crescia, multiplicava. Até que um dia alguém me chamou para ser 12, crescia, multiplicava. Aí alguém me puxou para cima para ser 12, crescia, multiplicava. Alguém me puxou para cima para ser 12, crescia, multiplicava. Alguém me puxou para cima para ser 12. Queridos, esse negócio só não vai seguindo mais, porque não tem como ser 12 do John Kelly. Mas Deus continua acrescentando na minha vida. Porque uma juventude cheia do Espírito Santo
é uma juventude que impacta. Eu olho para você hoje, eu acredito. Eu tenho pastores aqui nesse lugar sentadinhos aí. Eu tenho bispos sentadinhos. Eu tenho apóstolos e apóstolas sentadinhos nessa cadeira. Você olha e diz: mas eu sou tímido, eu também era. Mas eu sou meio gago, eu também era. Mas eu não sei nem falar, eu também não sabia. Porque o Espírito Santo vai te capacitando para uma obra poderosa que Ele quer realizar na tua vida. Nós precisamos dessa plenitude, irmãos. Nós precisamos avançar nesse poder. Nós precisamos desejar esse poder. Porque entenda, nada vai substituir a plenitude do Espírito Santo nas nossas vidas. Eu posso ter a melhor banda aqui. Eu posso ter a melhor iluminação. Eu posso ter o melhor som. Eu posso ter o melhor pregador. Eu posso ter a igreja mais linda que for, o templo mais poderoso dessa terra, mas se não tiver o poder do Espírito Santo, não vai causar a influência que precisa causar nessa comunidade. Nós não honraremos o nome do Senhor se não houver presença do Espírito Santo. É por isso que nós precisamos de presença do alto para queimar, permanecer em chamas, viver em chamas. Nós precisamos de poder do alto, porque existe uma necessidade para a igreja, e essa necessidade chama-se revestimento de poder. Ei, eu acredito que hoje você vai ser revestido de poder. Você vai ser revestido de poder. É esse poder que nos faz permanecer em chamas. Como nós lemos semana passada, Provérbios 26:20. Sem lenha o fogo se apaga. Nós precisamos queimar por Ele. E eu acredito nessa presença do Espírito Santo sobre a tua vida. Eu acredito nesse poder manifesto do alto sobre a tua vida. Eu creio que hoje uma juventude vai sair desse lugar queimando no Espírito Santo. Fica de pé, por favor. Remanaiassure, caralabaiaxê. Comece a pedir o Espírito Santo sobre a sua vida agora. Peça para Ele te encher, para Ele te... Levante seus braços, igreja do avivamento.